Ed Catmull é um cientista da computação que é brilhante. Talvez você nunca tenha ouvido falar dele, mas sem dúvida já consumiu alguma produção que foi idealizada por ele. Catmull foi cofundador do estúdio de animação Pixar e atualmente é presidente dos estúdios de animação Walt Disney. E ele revolucionou a animação gráfica em 3D ao criar um novo método que se tornou referência na área, chegando ao ponto de ganhar o prêmio Turing em homenagem às suas inovações. Bom, com todo esse trabalho, você deve imaginar que Catmull é alguém com uma capacidade fora do comum em idealizar imagens e visualizá-las mentalmente. Mas na verdade não. Ele tem o que podemos chamar de uma mente cega, ou seja, ele é incapaz de formar imagens na sua mente. Essa condição é conhecida como afantasia. E ela pode ser mais comum do que você imagina, até mesmo entre artistas e designers. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o que é essa tal de afantasia. O que acontece no cérebro de alguém que é incapaz de imaginar todas essas imagens. E explicaremos como que é possível que o indivíduo com essa condição presenteie o mundo com imagens nunca vistas antes. E se você não me conhece, eu sou Alberto Delisula e nesse canal a gente fala de psicologia, filosofia e neurociência. Então, se você gosta de vídeos como esse e quer ajudar o nosso canal a continuar vivo, clica agora no like, não custa nada. Mas quando você clica no like, interage, escreve comentário, você mostra para o algoritmo que esse conteúdo é relevante. Então clica no like agora, não custa nada. É de graça e ajuda muito a gente aqui. A maior parte das pessoas é capaz de fechar os olhos e recriar uma imagem, como pensar no local que gosta de ir, ou até mesmo no rosto de alguém que lhe é familiar. Essas visualizações internas são conhecidas como imagens mentais. Porém, alguns indivíduos são incapazes de formarem essas imagens. A primeira menção a essa dificuldade veio de Francis Galton, no século XIX, mas só foi explorada bem recentemente, em 2015. Na época, o professor Adam Zeman, da Escola de Medicina da Universidade de Exeter, no Reino Unido, documentou o caso de um paciente de 60 anos que perdeu a visão mental depois de passar por uma cirurgia cardíaca. Após o relato do caso, Zeman passou a ser contatado por pessoas que diziam nunca ter tido essa capacidade em toda a sua vida. Ou seja, elas já nasceram impossibilitadas de formar imagens mentais, sem que tenha sido consequência de uma cirurgia ou de algum trauma. Foi quando Zeman passou a estudar o fenômeno e cunhou o termo afantasia. Um exemplo de alguém que já nasceu assim é o livreiro britânico Neil Kenmure. Ele diz que não tem problemas para guardar os fatos, mas teriam certos aspectos da sua memória que ele afirma serem péssimos. Por exemplo, ao falar da sua noiva, ele diz: "Quando penso sobre ela, não é imagem, mas definitivamente estou pensando nela. Sei que ela tem cabelo comprido, sei que é morena, mas eu não estou descrevendo uma imagem que eu estou vendo. Eu estou lembrando das características sobre ela." Note como ele sabe como ela é, ele só não consegue visualizá-la. E do outro lado do espectro, nós temos pessoas que são capazes de uma imaginação extremamente vívida, quase como se fossem capazes de perceber o objeto naquele momento. É isso que acontece com a ilustradora de livros infantis, Lauren Bird, que consegue criar mundos detalhados e manipulá-los mentalmente como quiser. Lauren tem o que é conhecido como hiperfantasia, uma imaginação fora do comum, que é o oposto da afantasia. Os estudos do pesquisador Adam Zeman, que citamos anteriormente, têm apontado que não há apenas esses dois extremos, ou seja, da afantasia e do outro lado a hiperfantasia. Na verdade, a maior parte das pessoas se encontra no meio termo, com alguns indivíduos sendo capazes de imaginar as coisas de forma bem detalhada e outros indivíduos nem tanto. E a maior parte das pessoas se situa nesse meio. Cerca de 1 a cada 50 pessoas tem afantasia. Apesar de o porquê ainda não estar claro, já que se trata de um campo de estudo muito recente. Em termos cerebrais, para investigar a base neurológica da afantasia, Zeman realizou um trabalho no qual revisou artigos que avaliavam áreas do cérebro associadas à imaginação e foi encontrando
que uma multiplicidade de regiões estaria envolvida nesse processo. Para citar alguns exemplos, temos áreas na parte da frente do cérebro, como o pré-motor inferior, áreas relacionadas à atenção, como o lobo parietal superior, além do córtex visual primário, que recebe e processa informações visuais. E é por causa dessa multiplicidade de regiões cerebrais envolvidas na imaginação que já foi encontrada uma ampla gama de lesões cerebrais associadas à condição, e não apenas uma lesão específica. Ou seja, pode ser que o prejuízo de qualquer uma dessas áreas já acarrete um quadro de afantasia. E isso se aplicaria tanto para os casos de afantasia inata, ou seja, em que as pessoas têm desde o início da vida, até os casos adquiridos depois de algum dano no cérebro. Talvez o exemplo mais instigante, ao menos no momento que eu gravo esse vídeo, é de 2021 e diz respeito a uma paciente de 59 anos que foi acometida por um Covid leve, com sintomas parecidos com o de uma gripe. Acontece que depois de 2 meses após a recuperação, ela se dirigiu a uma clínica alegando que passou a ser incapaz de enxergar imagens mentais, bem como imagens nos sonhos, algo que frequentemente acontece com os pacientes com a fantasia. E ela garantiu que esses eram problemas que teriam surgido depois de ter tido Covid-19. Quando solicitada a fechar os olhos e imaginar sua casa, seus parentes, ela simplesmente dizia que isso era impossível. Após o exame de imagem cerebral, foram reveladas algumas alterações na substância branca do cérebro, que se trata do conjunto de fibras neuronais que se conectam. A pergunta que fica é: será que foi a Covid que induziu essa condição? Bom, os autores da pesquisa acreditam que sim. E como já falamos em outros vídeos, o vírus da Covid pode atingir o nosso sistema nervoso direta e indiretamente, gerando efeitos bem nocivos no cérebro. E até o momento da publicação do artigo que descreveu o caso dela, não tinha como saber se ela ia se recuperar ou não. A paciente relatada ficou consciente da sua afantasia porque antes do incidente ela era capaz de criar imagens mentais. Mas para aqueles que nascem com a condição, é difícil descobri-la até que a pessoa perceba que tem algo de muito diferente na imaginação dela. Afinal, sem nunca ter criado imagens, o indivíduo simplesmente acredita que a mente de todo mundo funciona da mesma forma que a dela. Por exemplo, o cientista da computação Ed Catmull, que citamos no início do vídeo, descobriu que tinha fantasia quando tentou realizar uma meditação tibetana, uma meditação na qual a visualização é uma parte essencial da prática. Acontece que, em certo momento, o colega que o conduzia pediu que ele imaginasse uma esfera na sua frente. Catmull tentou, depois foi para casa, fechou os olhos, se esforçou, mas mesmo assim não atingiu seu objetivo. Uma semana se passou e ele ainda não tinha visualizado a esfera. E Ed decidiu conversar com amigos animadores, que descreveram a capacidade de formar imagens mentais fortes, imagens que os ajudavam a criar. Mais tarde, Catmull realizou uma pesquisa com seus funcionários e percebeu que até mesmo alguns dos maiores animadores do mundo podiam ter a mesma condição que ele. Por exemplo, 2 amigos dele haviam trabalhado no filme Frozen. Um deles era capaz de ver o filme inteiro de trás para frente, enquanto o outro simplesmente não conseguia visualizar nada. O outro exemplo relatado por Ed é o vencedor do Oscar Glenn Keane, que criou a personagem Ariel de A Pequena Sereia. Ed se refere a ele como um dos maiores animadores da história da animação feita à mão. E apesar disso, ele não conseguia criar imagens mentais. Veja que impressionante a diferença do primeiro esboço da personagem para um esboço posterior, mais bem trabalhado. O primeiro esboço parece vários rabiscos em forma definida, mas o outro já é muito mais próximo da Ariel que conhecemos do desenho. Mas como isso seria possível? Como que um indivíduo sem imagens mentais dá vida a um ser completamente novo? Aí quem pode trazer um pouco dessa resposta para nós é a artista Amy Wright, que tem a fantasia e inclusive já fez um vídeo sobre o assunto para o seu canal no YouTube, que vamos deixar aqui na descrição. Ela relata que desenhar às vezes é frustrante, porque ela não consegue planejar nada mentalmente. Aliás, até não muito tempo atrás, ela achava que ninguém conseguia e que todos eram iguais a ela. Para contornar essa dificuldade,
Ela sempre fez um esboço cheio de linhas. Aí ela avalia o resultado e depois ela filtra o que estava dando certo. Perceba como que se assemelha ao que vimos no esboço de A Pequena Sereia. Amy disse que se ela decide criar algo totalmente novo, ela tem que fazer uma pesquisa de forma muito mais demorada do que os outros artistas, porque ela simplesmente não consegue manter nenhuma imagem na cabeça. Uma outra curiosidade é que ela nunca entendeu o motivo de as pessoas gostarem tanto de livros de ficção, já que nunca conseguiu visualizar os personagens nem os cenários. Assim como Ed Catmull, Amy descobriu sua afantasia quando foi induzida a fechar os olhos e visualizar uma imagem, nesse caso, o quarto dela. E isso aconteceu durante uma sessão de hipnose que ela estava fazendo para diminuir os sintomas de ansiedade. O objetivo do terapeuta era fazê-la pensar num ambiente confortável e seguro para que ela se acalmasse. Mas infelizmente o processo acabou tendo o resultado oposto, porque a Amy começou a se irritar por ser incapaz de seguir os comandos. Nós citamos aqui principalmente a fantasia de artistas para mostrar casos extraordinários, mas é claro que a condição pode atingir qualquer pessoa, como já citado Neil Kenway, a paciente que teve Covid-19 e até mesmo você ou alguém que você conhece. Caso você queira um teste rápido para descobrir se a pessoa tem a fantasia, uma boa forma é tentar visualizar alguém próximo, como um amigo ou membro da família. Isso envolve tanto o rosto como o cabelo, as roupas e demais características. A incapacidade de visualizar qualquer uma dessas coisas é um possível indicativo de a fantasia. Claro que é um teste informal e simplificado, mas pode indicar aqueles que estão do lado do espectro que têm um pouco mais de dificuldade de conceber imagens. Algumas pessoas com a fantasia não gostam nada da condição e dizem que ela é causa de angústia, afinal, elas não são capazes de algo que a maior parte das pessoas é capaz de fazer facilmente. Porém, Ed Catmull diz que não devemos confundir visualização com criatividade ou imaginação. Ele afirma que é perfeitamente possível que alguém tenha a fantasia e seja muito bem sucedido nas áreas criativas. Além dele, Neil Kenway não vê a fantasia como uma deficiência, mas sim como uma forma diferente de viver a vida. E Adam Zeman, o pesquisador que descreveu a condição, nos deixa a mensagem clara de que a variação nos nossos processos mentais não está relacionada com as nossas qualidades ou com a qualidade daquilo que a gente produz. Em suma, a maneira como você visualiza não vai te definir como pessoa. E você, já conhecia a fantasia? Tem alguma dificuldade de criar imagens mentais? Deixe o seu comentário e lembre-se, se você gosta dos nossos vídeos e você não quer que o canal acabe, estou te pedindo para participar da nossa campanha do Apoia-se. É só clicar no link da descrição. Tem várias modalidades de apoio e você certamente vai achar aquela que é mais compatível com a sua condição financeira. E a gente se vê lá no grupo de apoiadores.